Bom, o primeiro tema nosso, então, é o contexto histórico do Pacto de Bretton Woods. Mas eu gostaria de antecipar um pouco no segundo ponto, porque às vezes as pessoas acham que o Banco Central sempre existiu, né? Uhum. E eu mesmo acreditava em Banco Central. Eu parei de acreditar em Banco Central quando eu estudei a história da Idade Média. Aí caiu a ficha. Eu falei assim, na Idade Média não tinha Banco Central, havia o padrão ouro, mosteiros emitiam moedas, cidades emitiam suas moedas, a população vivia feliz, a economia fluía de forma mais orgânica e mais justa, sem Banco Central. E aí eu vi depois que o Banco Central foi criado, parece que primeiro na Suécia, mas aperfeiçoado na Inglaterra, e da Inglaterra para o mundo inteiro. E aí caiu a ficha que o Banco Central é um desastre. Então, eu gostaria que você fizesse aí um pouco contextualização histórica aí do Banco Central e a gente já vai para o Bretton Woods. O Banco Central, na verdade, ele funciona perfeitamente bem para atender aos interesses escusos de uma elite que controla esse sistema financeiro baseado em bancos centrais. Quem paga por esse sistema é o povo, mas o objetivo da criação do Banco Central sempre foi favorecer essas elites, né? Então, a emissão de moedas ao longo da história, ela passou muitas vezes pelas mãos de reis, de soberanos, de imperadores, e que praticavam a famosa clipagem das moedas. Então, a moeda tinha um certo valor de face que correspondia ao peso do teor metálico dessa moeda. E aí, o que muitos imperadores, o imperador Diocleciano fazia isso, e muita gente na Idade Média também fazia isso. Eles clipavam a moeda, tirando o teor metálico dela e colocando de volta em circulação na economia com o mesmo valor de face, mas com teor metálico menor. Bom, isso é um tipo de fraude, senhoriagem. Então, o governo emitiu uma regulação dizendo, olha só, essa moeda tem que ter a efígie do soberano. Por quê? Porque eu estou mandando. Eu tenho mais armas que você. Então, me dá aqui que eu vou colocar a minha efígie. E aí, eles faziam essa clipagem até com a desculpa de estar prestando um serviço, de colocar a efígie do soberano. Então é aquela coisa, o Estado criando uma dificuldade para vender facilidade e ainda cobrando um alto preço por isso. O resultado disso, economicamente falando, é a deterioração da qualidade da moeda. Agora, como existia ali pelo menos um lastro dessas moedas, que eram os metais, que foi como a moeda realmente surgiu, os soberanos não tinham um poder infinito de destruir o poder de compra da moeda. Chega uma hora em que essas moedas são simplesmente substituídas, a população não quer mais. E enquanto existia a possibilidade de negociar com outros pedaços de metal, havia algum tipo de concorrência ou algum tipo de mecanismo de check and balance contra o poder desses governos, né? Então, ao longo da história, você vê, por exemplo, que surgiam vários tipos de moeda que prezavam pela sua reputação no comércio entre as cidades-estados, entre os países, porque existia um sistema financeiro, ainda que fosse regulado por um imperador ou outro, ele era descentralizado no sentido internacional. Não existia algo como Banco Mundial ou FMI. Então, mesmo com a regulação dos estados, das cidades-estados, ainda existia concorrência entre as cidades-estado. Então, algumas cidades-estados se destacaram pela qualidade das suas moedas. Siracusa, por exemplo. A Grécia adotou o sistema de Siracusa. A qualidade da moeda, por exemplo, em Atenas era superior. Isso é uma das explicações para Atenas alcançar uma proeminência ali na Hélade. Então, é o contrário do que os absolutistas falavam. Quando chega lá na época da formação dos Estados modernos, aparecem teóricos como Thomas Hobbes, Jean Bodin. E aí o Jean Bodin vai falar, olha, para haver estabilidade monetária, é preciso que haja um monopólio da cunhagem da moeda pelo chefe de Estado. De onde ele tirou isso? Ele era um intelectual orgânico. Muito antes de Gramsci cunhar esse termo. Ele era um intelectual orgânico do absolutismo. Mas o que nós vemos na antiguidade é o contrário. As cidades-estados prosperavam quando existia uma concorrência na cunhagem de moedas que favorecia a manutenção da sua qualidade em termos de teor metálico, né? Mas, quando chegam os estados absolutistas, a coisa começa a mudar. E aquela cunhagem de moeda relativamente descentralizada, que nós vamos encontrar, por exemplo, na dinastia Merovingia, eles adotavam um sistema extremamente descentralizado e o governante só colocava ali a efígie a título de tributação. Não existia ali na dinastia Merovingia tanta clipagem quanto nós vemos nos estados absolutistas. Então, a tributação era um roubo honesto, para usar uma licença poética.
falei, estou te roubando, estou pegando uma parte do seu ouro. Mas não havia essa fraude monetária nessa fase da Idade Média ali, século VII, né? Agora, quando nós saímos da Idade Média e vamos para a formação do Estado moderno, aí começa a perder completamente o prumo. Por quê? Porque os estados adquiriam poder como eles nunca adquiriram antes. Eles já estavam livres da necessidade da disciplina moral da igreja, porque já tinha tido a reforma. Ainda por cima não havia mais a baixa nobreza, os estados vassalos, para servir de mecanismo de contrapeso para o poder dos estados absolutos. Aí eles começam a fazer o que quiser, e o único lugar onde ainda existia alguma disciplina bancária era a cidade-estado italiana. Você vê, por exemplo, na catedral, acho que era de São Martim, em Lucca, existia um juramento dos banqueiros. Eles falavam nada de truques, nada de fraudes, nada de desonestidade. Eles mantinham uma moeda 100% lastreada. Isso era a reputação dos banqueiros nas cidades-estado italianas. O Ducado de Veneza também era muito bem visto. Circulava no Brasil colônia, né? Não, era excelente. Era excelente. Porque era pequeno. E tinha, ao padrão, era equivalente. Um ducado era 3, qualquer coisa de gramas. Então, até hoje, você sabe quanto é que valia um carregamento de pau Brasil feito aqui no Brasil, porque você era cotado em ducado. Você sabe a coisa exata do valor do custo dos fretes, das coisas. E o dólar já foi assim. O dólar já foi uma medida de quantidade de prata. Já. Conta um pouco a história do dólar. Então, e aí é lindo, né? Porque olha como facilita o câmbio internacional. Hoje fica aquela discussão, não, tem que ter câmbio flutuante, tem que ter bandas cambiais, etc. Ali era simplesmente o peso do metal. Não precisava ter essa discussão toda. Hoje, o menos pior é o câmbio flutuante, né? Mas o ideal era voltar ao padrão metálico. Aí, lá no século XVII, começam a surgir os protótipos de Banco Central. Como é que surgem esses protótipos de Banco Central? Existia uma distinção entre bancos de investimento e os bancos de depósito. O banco de depósito é onde o cidadão vai lá e deposita o seu dinheiro. Aquele dinheiro é meu e está guardado. Você tem que me devolver e eu tenho o direito de pegar esse dinheiro, de redimir esse dinheiro a hora que eu quiser. Isso é um banco de depósito. Agora, se eu sou um investidor propenso ao risco e eu quero emprestar juros para um banco e o banco vai investir, bom, aí é parte do jogo do investimento, tal. É alto retorno e alto risco, normal. Agora, quando eles começaram a confundir as coisas e transformar os bancos de depósito em reserva fracionária, emprestando o dinheiro de quem depositou lá à revelia, entrando em insolvência e gerando a possibilidade de uma corrida bancária, eles começaram a inflacionar a quantidade de moeda na economia. Isso ainda tinha um limite, até que chegou o ano de 1910. Em 1910, nos Estados Unidos... Só um parênteses. Embora tenha já a existência de Banco Central no final do século XIX, os historiadores dizem que foi uma época de estabilidade, né? Porque todas as nações tinham o padrão ouro. É verdade isso? Foi um período de estabilidade monetária no século XIX? Foi. Muita estabilidade monetária que permitia uns investimentos de longo prazo. Porque é preciso ter estabilidade monetária para o investidor investir num projeto que vai gerar retorno depois de um grande e longo prazo. E por isso que nessa época, no século XIX, a iniciativa privada fazia infraestrutura, esgoto, ferrovias, indústrias pesadas, a industrialização foi pesadíssima, o que é ótimo. E aí, hoje, como a iniciativa privada está atravancada pela instabilidade macroeconômica, os economistazinhos de faculdade vêm lá e falam, olha, a iniciativa privada não é capaz de investir nesses setores, tem que ter a participação do Estado. Isso é uma falácia. É só você ter um regime macroeconômico estável que resolve o problema. Só que essa chance de ter uma macroeconomia estável, ela acabou a partir de 1910. Que em 1910, um bando de globalistas se reúnem em Jekyll Island. O pessoal fala, esses caras da direita são conspiratórios, eles acreditam em teoria da conspiração. Os próprios caras que participaram da reunião em Jekyll Island falaram, era uma conspiração. Eles esconderam o que estava acontecendo, falaram para a imprensa que iam caçar patos, porque se viesse à tona o que estava acontecendo em Jekyll Island, o Senado americano não ia deixar isso passar. Porque mesmo na política, que é um ninho de cobras, existem pessoas normais ali que querem impor algum tipo de limite moral, né?
Mas esses sujeitos que estavam em Jekyll Island, eles não tinham nenhum limite moral. E aí eles criaram o esboço do Federal Reserve, que surge em 1913 com o aval do Woodrow Wilson. E a partir daí, o Banco Central ele se torna um garantidor de última instância para todos os bancos. Então, os bancos não precisavam mais ter nenhuma disciplina quanto à sua própria solvência. Eles passaram a subsidiar o crédito, expandir a oferta monetária sem medo, porque o lastro era a própria capacidade do governo de tributar o cidadão. Ou de emitir títulos da dívida, que significa o quê? Uma tributação futura. É o lombo do trabalhador do futuro que está sendo usado como colateral. Ao mesmo tempo, esse Banco Central faz todo tipo de maracutaia macroeconômica em favor dos empréstimos para o governo. E os grandes banqueiros internacionais que se tornam credores desse governo são os únicos beneficiados. A única coisa que realmente impedia o caos total em 1913 é que ainda tinha reserva em ouro. E isso vai acabar em 71, quando o Nixon acaba com o acordo de Bretton Woods. Aí virou o caos total mesmo. Desde 71 nós estamos vivendo no mundo cão. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.